A maioria dos médicos evita esse tema em consultas regulares. Mas vamos ser sinceros, se você, na melhor idade, interrompeu a masturbação, seu corpo pode estar sofrendo uma deterioração silenciosa e você, provavelmente, nem sequer a percebe. Não se trata de tabu ou conversa trivial. É uma realidade clínica e fisiológica, e as consequências de ignorar essa verdade podem ser devastadoras, impactando não apenas sua saúde sexual, mas também seu cérebro, coração, sono, sistema imunológico e até mesmo sua autoestima. Meu nome é Dr. Mohit Khera, urologista e especialista em saúde masculina com mais de 30 anos de experiência com pacientes idosos em todo o país. Dediquei minha vida profissional ao estudo das transformações corporais do envelhecimento, principalmente no que tange à intimidade, hormônios e vitalidade a longo prazo. E uma das ameaças mais insidiosas que observei é justamente essa. Muitos adultos seniores negligenciam sua saúde sexual, comprometendo um aspecto fundamental para o bem-estar integral. E eis o que pode surpreendê-lo. A masturbação não é um mero resquício da juventude. É uma das ferramentas mais eficazes que seu corpo ainda possui na velhice para regular hormônios, fortalecer o cérebro, proteger a próstata e até combater a depressão. Se você deixou de se masturbar ou nunca o fez, o custo que está pagando pode ser bem maior do que imagina. Nos próximos minutos, explicarei o que ocorre exatamente em seu corpo quando você abandona a autoestimulação na velhice, e o que compartilharei pode mudar completamente sua perspectiva sobre sua saúde e sobre si mesmo. Antes de prosseguirmos, se você se importa com sua saúde, vitalidade e independência na terceira idade, inscreva-se e ative o sininho para não perder valiosas dicas elaboradas especialmente para você. Se esta mensagem ecoa em sua realidade, escreva 1 nos comentários. Caso contrário, escreva 0. Seus comentários me auxiliam a criar conteúdo que verdadeiramente contribui para a sua saúde e bem-estar. Agora, vamos começar pela primeira, e talvez a mais negligenciada, consequência da ausência de masturbação na velhice: o impacto silencioso na saúde prostática e no sistema urinário. 1. Declínio da saúde prostática e da função urinária. Quando iniciei minha atuação em urologia, há mais de 3 décadas, não esperava que tantos pacientes se abrissem sobre algo tão íntimo, mas tão crucial para a sua saúde: o abandono silencioso dos hábitos sexuais na velhice. Recordo-me nitidamente de um homem que se sentou à minha frente e disse: "Doutor, achei que não precisava mais dessa parte da minha vida." Ele tinha pouco mais de 70 anos, estava em boa forma e lúcido, mas despertava 4 ou 5 vezes por noite apenas para ir ao banheiro, sem compreender o motivo. O que ele e a maioria dos homens desconhecia é que a ejaculação regular, mesmo por meio da masturbação, desempenha um papel crucial no funcionamento adequado da próstata. A próstata não é uma simples glândula passiva. É um órgão vivo e dinâmico que produz fluidos, expandindo-se e contraindo-se. Como qualquer sistema, sofre-se negligenciado. Sem estimulação e liberação regulares, o fluido prostático pode estagnar. Esse acúmulo cria o cenário ideal para inflamação, inchaço e, com o tempo, pressão que afeta tudo, desde a micção até o desempenho sexual. Você pode sentir a bexiga mais pesada, um jato urinário mais fraco ou uma incômoda sensação de plenitude persistente. Não são apenas incômodos, são sinais iniciais. E aqui reside o perigo. A congestão prostática crônica pode agravar-se insidiosamente, evoluindo para condições mais graves, como a hiperplasia prostática benigna, HPB, que afeta quase 50% dos homens acima de 60 anos. Se não controlada, pode levar à retenção urinária, infecções na bexiga e até à necessidade de cateterismo.
O mesmo homem que mencionei acabou necessitando de cirurgia para aliviar a pressão, algo que, se abordado precocemente com hábitos simples e constantes, poderia ter sido evitado. A ejaculação regular auxilia na limpeza da próstata, na eliminação do fluido e na redução do risco de acúmulo. De fato, estudos demonstraram que homens que ejaculam 21 vezes ou mais por mês têm uma probabilidade significativamente menor de desenvolver câncer de próstata do que aqueles que não o fazem. E deixe-me ser muito claro. Não estamos falando em regressar à juventude, nem em comportamento obsessivo. Não se trata de fantasia, mas de função. Usar sua biologia para proteger seu corpo da forma mais simples e natural possível. Ao abandonar a masturbação na velhice, você não apenas ignora o prazer, mas também se expõe ao risco de dor, inflamação e perda gradual do controle sobre uma das funções humanas mais básicas, a micção. Tive pacientes que temiam sair de casa por não confiarem em suas bexigas. Observei homens fortes e orgulhosos reduzidos a noites de insônia e apreensão, por uma condição que poderia ter sido controlada ou prevenida com algo tão simples como a autoestimulação regular. E sim, isso também tem um impacto psicológico. Perder o controle corporal dessa maneira, ter que planejar paradas para ir ao banheiro, temer viagens longas, acordar a cada 2 horas à noite, mina seu senso de independência. Não se trata apenas de sua próstata, é sobre sua liberdade. Mas é aqui que fica ainda mais intrigante, pois o que se inicia na próstata não permanece ali. A próxima consequência afeta não apenas o corpo físico, mas também o cérebro. E uma vez iniciada, pode alterar sua forma de pensar, sentir e recordar, às vezes de maneiras difíceis de reverter. Vamos discutir o que acontece com sua clareza mental e cognição quando a autoestimulação desaparece de sua rotina. Se você chegou até aqui e essas reflexões lhe parecem familiares, escreva o número 1 nos comentários. Isso me permite saber que você está comigo, engajado e valorizando esta mensagem. Agora, vamos prosseguir com o ponto número 2. Névoa cognitiva e redução da clareza mental. Recentemente, um paciente de aproximadamente 60 anos me consultou. Ele não se queixava da próstata nem de sua energia. Simplesmente disse algo que me impactou. Doutor, não me sinto mais eu mesmo. Entro em um cômodo e esqueço por que estou lá. Perco o fio do pensamento no meio de uma frase. Antes eu era muito perspicaz. Será apenas a idade? É uma pergunta que escuto com mais frequência do que imagina. Sim, o envelhecimento traz mudanças cognitivas naturais, mas o que a maioria das pessoas, mesmo adultos com alto nível educacional e preocupados com sua saúde, desconhecem é que a atividade sexual, incluindo a masturbação, desempenha um papel crucial na proteção da função cerebral. Observe o que acontece quando você se entrega ao prazer pessoal. Seu cérebro libera um coquetel de neuroquímicos. Dopamina, serotonina, oxitocina, todos diretamente relacionados à memória, concentração e regulação emocional. Esses componentes químicos não apenas contribuem para o bem-estar imediato, mas também auxiliam na construção e proteção de conexões neurais. Estimulam o fluxo sanguíneo cerebral e reduzem o cortisol, o hormônio do estresse que, em grandes quantidades, danifica os neurônios. Ao interromper a masturbação, especialmente por um período prolongado, essas descargas químicas naturais que protegem o cérebro tornam-se menos frequentes com o passar do tempo. Isso pode enfraquecer a capacidade mental. Pode ficar mais difícil se concentrar, processar informações ou até mesmo se sentir motivado. Não acontece de um dia para o outro. Instala-se gradualmente. Primeiro, você esquece nomes. Depois, esquece o dia da semana. Então, começa a duvidar completamente de sua própria mente. E nessa incerteza, algo pior pode se instalar: o medo.
Observei pacientes caírem em uma espiral de ansiedade e depressão simplesmente porque acreditavam estar perdendo a memória, quando, na verdade, seus cérebros careciam de estimulação e equilíbrio químico. Em homens, há uma alteração hormonal adicional. A testosterona, hormônio intimamente ligado à memória, tomada de decisão e vitalidade, pode diminuir mais rapidamente quando a atividade sexual se reduz quase a zero. A testosterona não afeta apenas o desempenho sexual, afeta sua autoestima, força e clareza mental. E sim, a ejaculação frequente e saudável pode auxiliar na regulação e preservação dos níveis de testosterona com o envelhecimento. Alguns estudos começaram a associar a redução da atividade sexual em adultos mais velhos aos primeiros indícios de declínio cognitivo, incluindo demência. Não estou afirmando que abandonar a masturbação causa Alzheimer, mas que, quando o cérebro é privado de estimulação, liberação emocional e suporte hormonal, torna-se mais vulnerável, perdendo seu ritmo e resiliência. Para muitas pessoas, a névoa torna-se tão densa que altera sua forma de viver, interagir, pensar e se perceber. Um homem me contou que parou de frequentar seu clube de xadrez porque não conseguia mais se concentrar nas partidas. Outro, um professor aposentado, disse que se sentia vazio todas as manhãs. Não eram problemas de memória que exigissem medicação. Eram sintomas de uma vida desconectada da intimidade física, inclusive consigo mesmo. E aqui está a parte trágica. Isso não é inevitável. Você não precisa de remédios, nem de terapias dispendiosas. Às vezes começa reconectando-se com seu corpo, dando-lhe a atenção que ele anseia em silêncio. Porque, ao estimular o corpo, o cérebro desperta. Mas essa perda de acuidade mental é apenas parte da equação. O que acontece depois, quando o equilíbrio emocional começa a se deteriorar e seu humor decai sem aviso prévio, pode ser ainda mais sutil, mais insidioso e muito mais difícil de tratar. Vamos explorar como renunciar à intimidade pode silenciosamente convidar a depressão para a sua vida diária. 3. Depressão e embotamento emocional acentuados. Tive um paciente de aproximadamente 70 anos, viúvo, aposentado e relativamente saudável, que me procurou não por uma doença física, mas por algo que não conseguia explicar. Ele me olhou nos olhos e disse: "Eu não sinto mais nada. Nem tristeza, nem alegria, apenas vazio." Fez uma pausa e acrescentou: "É normal para alguém da minha idade?" Essa pergunta ainda ecoa em minha mente, porque ouço variações dela constantemente. O que muitas pessoas assumem ser simplesmente parte do envelhecimento, o tédio, a desconexão, o lento esmaecimento das emoções, muitas vezes tem uma causa mais profunda e fisiológica, da qual ninguém gosta de falar: a perda da estimulação sexual, em particular do prazer próprio. A verdade é que, quando você deixa de se conectar com seu próprio corpo de forma íntima e física, seu panorama emocional pode começar a mudar de forma silenciosa, mas profunda. A masturbação não é apenas um ato físico, mas também uma liberação emocional. É o sistema inato do seu corpo para aliviar o estresse. Durante o clímax, o cérebro libera poderosos componentes químicos, como oxitocina e endorfinas, estabilizadores naturais do humor que combatem a ansiedade, a tensão e o esgotamento. Ao eliminar essa liberação de sua vida, especialmente em momentos de estresse, solidão ou luto, você corre o risco de se tornar emocionalmente insensível, e esse embotamento pode levar a algo mais grave: a depressão. Observei como ela se desenvolve lentamente. Alguém deixa de se masturbar após a perda de um parceiro ou porque acredita que já não é apropriado para a sua idade. As semanas se transformam em meses. Eles se tornam mais calados, mais retraídos, perdem o interesse em hobbies, até mesmo em conversas. Dormem mais ou menos, o apetite muda, a vida começa a parecer monótona. E a cruel ironia
é que a maioria não percebe a conexão, culpam-se sua idade ou pensam que é assim que a vida é agora. Mas, na realidade, o que lhes falta é o simples, mas essencial, ato de conectar-se com seu próprio corpo, não apenas por prazer, mas por sobrevivência emocional. A depressão em adultos mais velhos costuma ser subdiagnosticada porque nem sempre se manifesta como tristeza, às vezes se manifesta como fadiga, irritabilidade, desapego ou falta de motivação, ausência de desejo. E embora medicação e terapia sejam ferramentas importantes, não consigo imaginar quantos pacientes ajudei simplesmente incentivando-os a recuperar a intimidade física. Um homem me disse que se sentia vivo novamente depois de começar a se tocar regularmente pela primeira vez em anos. Disse que não apenas melhorou seu humor, mas também lhe lembrou que ainda era um ser humano, não apenas um corpo prestes a se apagar. Esse pequeno ato lhe devolveu uma parte de si mesmo que ele achava perdida para sempre. E é isso que quero que você entenda. A masturbação na velhice não se trata de fantasia, desejo ou vergonha. Trata-se de manter seu sistema emocional saudável. Trata-se de dar ao seu corpo uma razão para sentir, liberar, lembrar o que significa estar presente. Porque ao perder essa conexão, você não se arrisca apenas à tristeza. Arrisca-se ao isolamento, à atrofia emocional e, em alguns casos, à perda da vontade de viver. Mas as consequências emocionais não são as únicas. À medida que as noites se estendem e o sono se torna mais irregular, surge outro custo oculto que pode afetar a memória, o sistema imunológico e o risco de doenças graves. Vamos falar agora sobre como a falta de prazer sexual pode estar roubando o sono profundo e reparador de que seu corpo desesperadamente precisa. Se você está assistindo e encontra essas ideias relevantes, escreva o número 1 nos comentários para me avisar que você está aqui e me acompanha. Agora vamos ao ponto número 4. 4. Má qualidade do sono. Lembro-me de um homem de aproximadamente 70 anos que me procurou após meses de insônia. Ele parecia exausto, pálido, frustrado. "Doutor", disse ele, "eu consigo dormir, mas acordo às 2 da manhã como se tivessem me disparado. Fico ali deitado, olhando para o teto, esperando o amanhecer. Fizemos exames. Seus resultados estavam normais. Não havia apneia, nem sinais de alerta importantes. Mas quando delicadamente indaguei sobre sua vida íntima, ele desviou o olhar. "Essa parte de mim", murmurou ele, "acabou." Mas essa parte dele, a que ele acreditava extinta, era possivelmente a chave para o que seu corpo ansiava. Um sono reparador e ininterrupto. Dormir não é apenas fechar os olhos e ficar quieto. É um processo hormonal complexo e um dos gatilhos naturais mais eficazes para um sono profundo é algo que a maioria das pessoas esquece após certa idade: o orgasmo. Durante o clímax, o corpo libera oxitocina, prolactina e endorfinas, uma combinação química perfeita, projetada pela natureza para que o sistema nervoso passe do estresse ao descanso. Ao mesmo tempo, o cortisol, hormônio responsável pela ansiedade e vigília, diminui drasticamente. A respiração se torna mais lenta, o ritmo cardíaco se estabiliza e os músculos relaxam. Você entra no estado ideal para um sono profundo. Agora, imagine eliminar esse processo de sua vida completamente. Não apenas uma vez, mas por semanas, meses, até anos. Isso é o que acontece quando adultos mais velhos deixam de se masturbar. O corpo perde uma ferramenta natural da qual antes dependia. E o que preenche esse vazio? Muitas vezes é a inquietude, a frustração dando voltas na cama. Alguns recorrem a remédios para dormir. Outros simplesmente aceitam o esgotamento como algo normal. Mas as consequências de dormir mal vão muito além do simples cansaço.
A privação crônica do sono enfraquece o sistema imunológico, acelera o declínio cognitivo, aumenta o risco de doenças cardíacas e aumenta a vulnerabilidade à ansiedade e depressão. Em adultos mais velhos, contribui também para quedas, problemas de memória e perda de independência. Observei pacientes que antes levavam vidas ativas e engajadas retraírem-se lentamente, não por nenhuma doença grave, mas simplesmente porque estavam muito exaustos para funcionar. E é aqui que fica realmente preocupante. Muitos deles não sabiam que lhes faltava o único remédio que os ajudava a dormir. Não é um medicamento, não é um suplemento, é a válvula de escape do próprio corpo. A masturbação pode parecer um ato pequeno, até trivial, mas para alguns pode ser a diferença entre 4 horas de sono fragmentado e 7 horas de descanso profundo e reparador. Um paciente me disse que, após reconectar-se com essa parte de si mesmo, durmo como há 30 anos. Não percebi o quanto precisava dessa liberação. Pensei que estava simplesmente ficando velho. Esse é o problema. Muitas pessoas confundem negligência biológica com envelhecimento e sofrem em silêncio como resultado. Se você se encontra acordado à noite, com a mente acelerada, músculos tensos e as horas passando lentamente, pergunte-se: quando foi a última vez que seu corpo se sentiu completamente relaxado, completamente liberado? Às vezes, a resposta não é um novo medicamento nem um aplicativo de respiração. Às vezes, trata-se de redescobrir um antigo ritmo que seu corpo ainda lembra, se você o permitir. Mas embora a falta de sono possa erodir silenciosamente sua energia e clareza mental, a próxima consequência que exploraremos é ainda mais física. Manifesta-se em como seus músculos enfraquecem, seu equilíbrio se altera e sua bexiga começa a te trair. Vamos falar sobre o que realmente acontece com o assoalho pélvico e a circulação quando a intimidade desaparece. 5. Assoalho pélvico e circulação sanguínea debilitados. Há alguns anos, atendi um bombeiro aposentado de aproximadamente 70 anos. Um homem orgulhoso e fisicamente forte durante a maior parte de sua vida. Ele me procurou queixando-se de incontinência urinária leve e dificuldade para permanecer de pé por longos períodos sem desconforto na região lombar e nos quadris. É estranho, disse ele. Sinto que a base do meu corpo está se enfraquecendo gradualmente. O que ele descrevia não era apenas envelhecimento. Era o enfraquecimento lento e silencioso de seu assoalho pélvico. E ele não estava sozinho. O assoalho pélvico é um grupo de músculos localizado na base do tronco, os mesmos que sustentam a bexiga, os intestinos e os órgãos sexuais. A maioria das pessoas não pensa nesses músculos até que algo dá errado. Podem ocorrer incontinência urinária, constipação, disfunção erétil ou desconforto ao ficar em pé ou caminhar. Mas aqui está a parte que muitas vezes é ignorada. A estimulação sexual regular, incluindo a masturbação, desempenha um papel fundamental em manter esses músculos ativos e engajados. Durante a excitação e o orgasmo, o assoalho pélvico se contrai ritmicamente. Essa contração é um exercício, não por vaidade, mas por funcionalidade. Melhora o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo. Fortalece o sistema de suporte interno e mantém a comunicação eficaz entre nervos e músculos. Não se trata de desempenho, trata-se de preservação. Ao deixar de se masturbar regularmente, esses músculos não apenas ficam inativos, mas começam a atrofiar. O fluxo sanguíneo diminui, o tecido perde elasticidade, a resposta nervosa diminui e, com o tempo, você pode apresentar sintomas inesperados, necessidade frequente de urinar, gotejamento leve após urinar, dificuldade para reter gases ou até dor ao se movimentar. Em homens, isso pode significar uma diminuição drástica da função sexual.
Em mulheres, pode causar secura, tensão e desconforto que impedem qualquer intimidade. Vi adultos que antes eram independentes começarem a evitar eventos sociais simplesmente porque não confiam em suas bexigas. Vi outros envergonhados por perdas repentinas de urina ao tossir ou espirrar, sem saber que tudo isso se deve a algo que negligenciaram por anos, a circulação e a atividade muscular na região pélvica. E aqui há algo que devo dizer com clareza. Ignorar essa área não é apenas inconveniente, pode levar a quedas, incontinência e perda de dignidade.